o WhatsApp pro mano aí. Quem? Amigos da Fox, Sr. Mano, eu queria perguntar se você ainda considera o Corinthians uma quarta força pelo elenco, não pelo futebol. Abraço. Só ouve o Cassino lá no fundo. O Sr. Mano já cansou de repetir isso 500 vezes. Tem uma batida. Ô, Pascoal. Sim, senhor. E o Coringão? O Coringão pegou uma viagem danada, hein? Ah, coitadinho, foi a pé? Então vamos ver o Coringão aí. Que música é essa? É a odisseia do Corinthians para chegar Darth até... Vader, né? É uma odisseia que o Corinthians fez para chegar na... Está em Piatá, na Colômbia. Ficou uma cidade a 50 quilômetros. Foi de táxi? Foi de ônibus? Não, foi de avião até Bogotá. Avião? E foi mais 300 quilômetros no Buzunga. Nossa, quanto? Vestiu aquele buzo. Não, Pascoal. Acho que dá 180 quilômetros. Nossa, que absurdo. Coitado do Corinthians. Meu gente, não pode. Tudo com o Corinthians, a gente não pode falar nada, cara. Tem 180 quilômetros. Era estrada de terra Eu falei, batida? coitado, como que é? Coitado do Corinthians. Era estrada de terra batida? Não, estrada de... Asfaltada! Puxa bobo, não. vida. É antes, Pascoal, isso é antes. Você não pode falar nada do Corinthians. Era cara. o que? Era um caminhão? Era bolero caminhão ou era um ônibus? E o Romero teve que viajar junto com o pessoal do... Não viajou junto com os jogadores. Teve que viajar junto com o pessoal com a carga. Não, com os trabalhadores do Corinthians, os roupeiros, massagistas. Nossa, coitado. Porque ele tomou o terceiro cartão e não vai jogar no Campeonato Brasileiro e vai jogar... Ele não ia viajar. Ele não ia viajar. E aí foi incluído na última hora. Foi incluído pelo terceiro cartão amarelo. Ele seria poupado. 3 jogadores do Corinthians serão poupados dessa partida e pode haver um quarto jogador poupado. Um quarto? Que é o Guilherme Arana, que viajou. Pô, não dá pra falar. É muito antes. Eu tô falando notícia, eu tô dando notícia, tô dando informação. Ah, pô, o senhor permite isso? Você sabe que eu o acho senhor ri engraçado? também, ó. Pode falar, é que você O falou... senhor ri também, o senhor acha graça. Deixa eu te falar a real. A impressão que deu também, quando você deu a notícia, que você quase chorou, era que o Corinthians estava viajando no outro lado do planeta, de um caminhão, pegando carona na estrada. Não. Pegando... O Corinthians está tudo organizado. Aliás, o Corinthians mandou 2 pessoas antes, se vocês não sabem, 2 pessoas antes. Quanto tempo antes? Uma semana antes, o Corinthians mandou 2 pessoas, a nutricionista e o chefe da segurança, para eles chegarem lá... Fazerem o mercado, comprar comida. Nossa, que drama. Onde o Corinthians vai jogar? Joga caneca nele, Pascoal. Você tem 2 objetos vai jogar aí. numa cidade pequena. Em Damasco? Que não é onde normalmente os brasileiros vão jogar quando disputam Libertadores. Aí depois você sabe que os caras querem conversar com você lá na arena do Corinthians. Não é Medellín, não é Barranquilha, é uma cidade chamada Tunja. O Corinthians capital foi parar do estado de Boiacó. Ela não era a amiga do He-Man? Não, a Xirra. Não, aquele boneco é o Tundro, aquele que... eu confundi Tundro com Xirra. E aí tem que ver a estrutura para receber. Eu acho que tá certo o Corinthians. Não é uma cidade onde a gente está acostumado a ir. Como é que é? Qual é a logística? Em que hotel a gente Se não faz, o senhor critica. Por que não mandou alguém antes? Ó, baita esculhambação que tá. Olha aí. É isso que o senhor faz. Tundro, peraí. Vamos ver aí. Você lembra a musiquinha do He-Man? Eu tenho a força, sou invencível, somos amigos, unidos venceremos a semente do mal. Lá, 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 cantava em arquibancada. Me lembra o Praga da Xuxa. He-Man. Vamos ver aí. Acho que sim. Não sei se era português, mas alguma torcida usava. Corinthians. Corinthians cantava aí. Pô, que pena. Você viu o jogo da Lusa? Desfalcaram o mosaico. O L tá aqui no programa hoje, mano. Só tá USA agora. O L tá aqui. USA. Ele gostou também, viu? Boa, Flavinho. É o país que ele mais gosta. Pô, você descobriu qual é a palavra? USA. Estamos resolvendo. Vamos ver essa matéria aí do líder do Brasileirão para tirar um sorriso da cara do Flavinho. Olha aí, Flavinho. 26 pontos conquistados em 30 disputados. 4 pontos à frente do vice-líder Grêmio. Nenhuma derrota em 10 jogos. Apenas 5 gols sofridos. Qual seria o segredo do Corinthians? Humildade pra marcar, pra voltar, não tem bola perdida, tem que ser todas as bolas, tem que brigar pra ser nossa. Cássio, o goleiro menos vazado do Brasileirão, mostrou na defesa do pênalti cobrado por Luan a força do time comandado por Fábio Carille. O Corinthians venceu a 8ª partida no Brasileirão em seu maior desafio na temporada, 1-0 contra o Grêmio. O sucesso do líder não é segredo para ninguém. Presta atenção.
falta para nós, lateral para nós, escanteio para nós, a gente consegue controlar. Calma. Escanteio deles, lateral deles, principalmente que o Gandula devolve rápido, concentrado. O elenco do Corinthians não é milionário como as equipes do Flamengo e do Palmeiras. Um time forte, montado com jogadores da base e alguns medalhões. Jogadores que respeitam o padrão tático do comandante, padrão que dificilmente muda. Um time que tem transição ofensiva rápida, muitas trocas de passes e defesa forte. Nada de diferente do que ele está fazendo até agora. E futebol é inteligência também. Tem inteligência na hora que falou, na hora de sofrer falta, segura, tem calma, é eles que estão jogando em casa, eles vão querer pressionar. Temos que ter inteligência, organização e humildade mais uma vez para a gente ganhar esse jogo. Vambora, gente, vambora! Na vitória mais importante no Brasileirão contra o Grêmio, o time gaúcho teve mais posse de bola. Ao todo foram 15 finalizações contra 5 do Timão. Sem a bola, o Corinthians consegue se fechar e aproveitar bem os contra-ataques para vencer. Uma das virtudes do líder é ter paciência. Paulo Roberto. Se manda para o ataque o Paulo Roberto, hein? Vai arrancando o Paulo Roberto. Jogadaça de novo. Jô acompanha, Jadson também. A bola passa, chega no Jadson, é rede! E quando tudo dá certo, conhecido também no meio futebolístico como sorte de campeão, quem entra para substituir um titular vai bem. O reserva Paulo Roberto foi um dos destaques da partida. O volante atuou no lugar do polivalente Gabriel, suspenso. E além de marcar bem, apareceu 2 vezes como elemento surpresa lá na frente. O gol de Jadson nasceu assim. Repare na velocidade, no arranque do jogador. Eu penso em ajudar a equipe a cada jogo. Eu acho que ontem eu pude fazer uma boa partida e acho que assim, a gente tem que continuar assim, pensando jogo por jogo e assim alcançar grandes coisas esse ano. Segundo melhor ataque do Brasileirão e maior saldo de gols. Outra arma do Corinthians é a defesa. A primeira linha do time está em boa fase, com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana. A gente precisa ter humildade, pé no chão, a gente sabe que não conquistamos nada ainda para a gente continuar nesse ritmo. São apenas 5 gols sofridos em 10 jogos do Brasileirão. 1 no empate contra a Chapecoense na primeira rodada, 2 na vitória contra o Vasco na quinta rodada e 2 na rodada seguinte, no triunfo sobre o rival São Paulo. A equipe erra menos fácil do que antes e quando chega a gol consegue finalizar com eficácia, né? E isso está fazendo com que a gente, tendo uma defesa sólida, consiga os nossos resultados. Força na defesa, paciência e inteligência com os maestros Rodriguinho e Jadson. E Jô em boa fase no ataque. Vai ser difícil parar esse time. Já não é segredo pra ninguém que o Corinthians tem pinta de campeão. O líder está mais líder ainda. Então vendo a matéria, a pergunta fica aqui para vocês. É o seguinte, tem elenco para jogar Sul-Americano e o Brasileirão? O Corinthians consegue manter a pegada do Brasileirão agora? Dentro de um padrão de lógica de modificações, o Corinthians tem elenco. Porque a lógica das substituições são, se você tem um elenco, você muda 3 ou 4 peças em jogos significativos, que você entende que esses jogos você pode fazer, não mudou o elenco todo. O Atlético Mineiro mudou o time todo, o Palmeiras mudou o time todo. A gente já viu isso algumas vezes dar certo e algumas vezes dar errado. O ponderado disso tudo é, como na Europa se faz, 3 ficam fora, 4 ficam fora, 4 reservas, 3 reservas, você não perde muita estrutura do time e é exatamente o que pensa o Corinthians nesse momento. Modificar 3 ou 4 em algumas circunstâncias para jogar contra o time o Patriotas, que não é uma das maiores referências do futebol sul-americano. E o Corinthians tem tudo para passar por esse adversário, é o que se imagina, jogando fora de casa, mesmo com esses jogadores que estão sendo poupados. E o Jô está sendo poupado. É meio americanizado, né, Patriots? Você lembra do Patriots, não lembra? Patriots, é o New England. Mas eles usam isso lá, sabia? É o time do Tom Brady. Eles usam lá, Patriots. O nome oficial é Patriotas, mas alguns na brincadeira eles chamam de Patriots. Os Flávio Gomes de lá. Tudo americanizado, é isso? Na Argentina tem Newells. Tem o Race, mas é isso. tem o River Plate. Referência a essa terra, né? Não, mas tem muito. Tem o Chicago, né? É Nueva Chicago. Nueva Chicago. No Chile também tem lá o Higgins, né? Tem o Higgins. Tem General Higgins. Mas o Higgins é histórico. É histórico, tá certo. O Wilson é um dos libertadores. Wilson, mas é um nome. Também são pessoas. O estádio do como é que chama aquele time lá? O Emelec, é George Capwell, né? Sim. Que, aliás, o time que vai jogar hoje nesse estádio, né?
na partida contra o Santa Fé, que nós vamos transmitir hoje à noite? O Fuerza Amarilla. Isso, exatamente. Mas também Jorge Capwell é menção a uma pessoa da Companhia de Energia Elétrica. Da Companhia de Energia Elétrica, que é o clube é dela, né? É dela. Aliás, o estádio é novo, porque foi ampliado. Todo reformado, tá bonito o estádio. Que agora também a gente pode falar aqui, né? Estádio Banco del Pacífico, Jorge Capwell. Com relação ao elenco do Banco do Pacífico. Flavinho abriu um sorriso de orelha às orelhas. Com relação ao elenco, Benja, o Corinthians ele não levou 3 jogadores aí que são titulares, né? Que foi o caso aí do Maicon, do Jadson e do Jô. Esses aí estão fora de fato e o Guilherme Arana será preservado também. No lugar do Arana vai jogar o Moisés, no lugar do Maicon vai jogar o Camacho, no lugar do Jadson é o Marquinhos Gabriel e na frente, no lugar do Jô, joga o Casim. Mas pra pegar esse time, Pascoal, é um time que tem 14 anos de existência. É um time que passou na primeira fase aí, pegou aquele... o River não, foi o Liverpool. Everton, algum time da Inglaterra. Lembrei de algum time da Inglaterra. Everton do Chile. Ganharam aí em casa, né? Porque eles tinham perdido o primeiro jogo por 1-0, devolveram 1-0, foi para os pênaltis e avançaram. Não tem lá grande coisa esse time, não. Mas uma vez você falou que pegava o Guarani do Paraguai. Não, mas, a frase era: a estrada tá asfaltada. Não, mas você lembra? Sim, lembro. Quem falou essa frase? Eu. Mas hoje o Corinthians hoje é um time humilde. Você prefere pegar um Boca ou um Guarani do Paraguai? Isso. Mas que você falou, o Guarani do Paraguai é uma estrada asfaltada. O Boca é uma estrada asfaltada. Vocês estavam naquela época, não você, os corintianos estavam caminhando na soberba, entendeu? Hoje o Corinthians é um time humilde, eu tô falando sério, é um time que não vai estar de salto alto. Não vai. Inclusive, o jogo dos caras, Flavinho, até o técnico deles deu uma declaração falando que o jogo deles é esse primeiro, que na volta eles vêm pra se defender e perder de pouco. Pra tirar foto. Pois é. Então, eles têm que tentar fazer uma vantagem hoje pra tentar segurar um empate no jogo de volta na Arena. Hoje não, amanhã. O jogo é amanhã, na quarta-feira. Mas quem que vai jogar de centroavante do Corinthians? Casim. Na lateral esquerda do Corinthians. Por isso que já teve o Casão, hoje tem o Casim. Não, mas Benja, não é um adversário dos piores, né, Eugênio? O Corinthians aí nesse sorteio... Entendi, só que o trocadilho foi fraco. Não, mas é legal, é rotativo. Mas dentre os adversários aí, o Corinthians ele pegou um dos melhores aí que poderia pegar nessa segunda fase. Então, deu sorte. Tem time pra ganhar lá dentro. Se ele pegou, teoricamente, o mais difícil na fase anterior, que foi a Universidade de Chile, nessa agora dos brasileiros, ele pegou teoricamente o mais tranquilo. O problema do Corinthians foi ter ficado muito para trás na hora da numeração do sorteio. Porque o Corinthians ficou muito para baixo. Ele vai decidir a partir da próxima. Foi o penúltimo a ser sorteado, então... Ele é o último. O último. Então o que acontece? O Corinthians sempre vai decidir fora de casa. A não ser agora, a partir da próxima fase. Ele passando pelo Patriotas, sempre faz a primeira em casa e a segunda decide fora de casa, aí fica mais complicado. Aí eu acho que esse é o grande problema do sorteio. Essa cidade também tem um pouco de altitude, né, Pascoal? Acho que 2.800. Não vai dar nada, mano. 2.800 é parecido com Quito, já interfere mais. Quito é mais um pouquinho, mas... mais ou menos a mesma coisa. Já tá arrumando desculpa? Que desculpa. O jogador tem que jogar em qualquer lugar, Pascoal. Mas tem altitude, é mais do que Bogotá. É perto de Bogotá, só que um pouco mais alto. Olha, Esqueceu o que ia falar? Não, tô olhando pra quem eu falo. Mas o Flavinho hoje ele tá bem, cara. O Flavinho hoje tá soltando. Eu não tenho nada pra falar. Hoje ele tá sensacional, cara. Essa versão, nova versão dele, 2.0, tá legal. Fala a verdade. Hoje ele tá bem, cara. É isso aí, Flavinho. Bem-vindo ao mundo real. Flavinho tá indo no consulado americano renovar o visto. Mentira. Bem-vindo ao Flavinho. Mentira. Que é a favor das arenas. Eu visto, não, também Eugênio,